O álbum All Rise da banda brasileira de thrash metal Sepultura completou 32 anos e é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e comentem para contribuir no engajamento do canal, para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos e familiares, beleza? Nos anos 80, quando se falava de rock e heavy metal no Brasil, dava-se crédito apenas às grandes bandas internacionais famosas. Apesar de já existirem na época bandas de heavy metal conhecidas entre os fãs do gênero, mas sem relevância na mídia nacional, que dava total apoio principalmente aos artistas e grupos musicais cujas músicas eram temas de novelas. Tanto é que na primeira edição do Rock in Rio, nenhuma banda brasileira de heavy metal foi convidada para participar do festival. Mesmo sem muito recurso financeiro ou apoio, as bandas brasileiras de metal continuavam sua jornada apesar das dificuldades, pois o heavy metal, que nunca foi cultura de massas, e ainda mais em um país sem qualquer tradição no metal internacional, tudo era difícil em termos de informação e divulgação para que uma banda de rock pesado pensasse em alcançar destaque na mídia nacional e internacional. A banda brasileira Sepultura, formada pelos mineiros Max e Igor Cavaleira, Paulo Júnior e Wagner Lamounier, que em 1985 deixou o grupo para formar o Sarcófago, sendo substituído por Jairo Guedes. A banda, que já tinha em sua discografia o EP Bestial Devastation de 1985 e o álbum Morbid Visions de 1986, apesar do alcance restrito ao Brasil, a banda começava a ter reconhecimento na cena underground do metal, principalmente devido ao surgimento de seu primeiro hit, Troops of Doom, no lançamento do segundo álbum, Esquizofrenia, de 1987, Jairo Guedes deixou a banda, sendo substituído pelo paulista Andreas Kisser. O desejo de sair da mesmice e a ambição de chegar mais longe e alcançar reconhecimento no exterior fez com que a banda, que já mantinha contato com bandas internacionais de thrash e death metal na ocasião, entrasse em contato com a gravadora Roadrunner, buscando uma negociação para a gravação de um novo álbum. Em fevereiro de 1988, Max Cavaleira, vocalista e guitarrista da banda, viajou para Nova York, aonde passou uma semana inteira negociando com a gravadora Roadrunner, a qual de início não acreditou muito no potencial de venda da banda, oferecendo um contrato com um orçamento de $8.000 a princípio para o primeiro álbum, que posteriormente vendeu mais de 800.000 cópias no mundo todo. Beneath the Remains, álbum lançado em 1989, se tornou o trampolim do Sepultura para entrar no cenário internacional do heavy metal, participando de alguns festivais como o Dynamo Open Air de 1990. Após o lançamento, o disco acabou sendo comparado com Rain Blood, clássico do Slayer, sendo considerado pela revista Terrorizer como um dos 20 melhores álbuns de thrash metal de todos os tempos, figurando em sua lista dos 40 melhores discos de death metal. E mesmo apesar do sucesso entre os fãs do gênero e da notoriedade internacional, a banda ainda era coadjuvante, próximos de gigantes como Anthrax,
Metallica, Slayer e Megadeth. Foi então quando a banda gravou o álbum Arise de 1991 com um orçamento de $40 mil, fornecido pela gravadora Roadrunner, que ao final da turnê vendeu mais de 160 mil cópias só nas primeiras 8 semanas e mais de 1 milhão de cópias no final da turnê de divulgação, totalizando mais de 220 shows, passando por mais de 39 países, sendo convidados para se apresentar na segunda edição do Rock in Rio para mais de 100 mil pessoas. Foi a primeira vez que uma banda brasileira de heavy metal tocou em um grande festival, aonde a grande imprensa da música começou a notar pela primeira vez a banda. Arise é considerado o melhor álbum do Sepultura por muitos fãs, alcançando a posição 119 no top 200 da Billboard. Foi um dos títulos incluídos no livro 1001 Albums You Must Hear Before You Die, editado pelo escritor Robert Dimery. O Sepultura alcançou reconhecimento internacional, tornando-se uma das maiores bandas de thrash metal, fincando seu nome entre as maiores bandas de heavy metal no mundo. Se inscreva no canal Walter Metal. Vídeos toda semana com assuntos voltados para o rock e o heavy metal. Deixe o seu like e ative as notificações.